traição de um pai que gerou um abismo na vida de sua filha. Naquele momento eu vi minha família destruída, então não tive estrutura. Shirley foi criada em berço evangélico e educada com princípios sólidos. Porém, em um determinado momento, tudo mudou. A gente teve uma traição na família, foi um escândalo, né? A decepção vivida dentro de casa fez nascer a vontade de buscar no mundo tudo o que ela não havia vivido. Amizades, homens, álcool, vida noturna e até trabalho como modelo. Uma busca pelo fim da dor e do sofrimento a todo custo. Eu nunca tinha conhecido homens, então eu tinha que conhecer. Eu já tinha minha virgindade, então eu tinha que perder, porque para mim era um problema aquilo. Então eu não queria contar para as minhas amigas que eu tinha me guardado todo aquele tempo, não. Eu queria me deitar com o primeiro para desfazer aquele problema. Eu queria viver tudo, experimentar tudo, para não ser aquela menina que era isolada na escola, que era sozinha, que era reservada. Eu não queria mais aquilo. E eu brigava também muito com a minha mãe, porque num nervoso, também vivia com remédio na cabeça, aí também bebia às vezes, né, quando saía, tentava amenizar o sofrimento no meio das baladas, de falsas amizades. E aí eu brigava com a minha mãe, só que eu sempre amei minha mãe, mas quando eu estava perto dela, eu brigava com ela, quando eu estava longe, eu sentia saudade e pedia ajuda para ela. As novas escolhas da jovem tiveram sérias consequências: depressão, a dependência de medicamentos e a automutilação. Veio a depressão, porque eu fiquei assim, completamente desorientada. Então a depressão veio. Primeiro começou a síndrome do pânico, já estava junto à depressão, né? E aí eu comecei a tomar medicamentos. Começou com antidepressivo, calmante, depois foi para sedativo, moderador de humor, antipsicótico, todos aqueles remédios junto, ia trocando de medicamento, ou não dava certo, passava um tempo, sofria todos aqueles efeitos colaterais, aí trocava para outro e assim foi. Aí foram 2 internações no hospital psiquiátrico, foi um sofrimento assim que eu cheguei assim ao meu limite. Então aonde eu tivesse, eu podia começar a me cortar, porque era um sofrimento tão grande, era um vazio, era como se todo mundo tivesse me abandonado, e que todo mundo tivesse morrido, minha família morrida, não tinha mais ninguém, não tinha mais esperança, e aí eu tinha que morrer. Shirley simplesmente não podia nem ao menos andar sozinha. Havia perdido completamente a autonomia da própria vida. Por conta da depressão, do transtorno borderline, síndrome do pânico, eu dei entrada no INSS para meu afastamento, receber o auxílio-doença e eu tinha um transporte especial com acompanhante, porque eu não podia andar sozinha. Aos poucos, tatuagens, maquiagens pesadas e um visual agressivo foram ganhando espaço. Se tornou gótica e junto vieram pensamentos de destruição, não apenas para a vida dela. Nessa época eu já estava estudando um pouco de bruxaria, já tinha ido para centro espírita, tomava passe, fui consultar com mãe de santo, todas essas coisas. E aí uma pessoa conhecida me falou, faz um trabalho, usa o pentagrama que você tem e faz um trabalho, é assim, 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 você mata a sua mãe. Quanto mais distante da igreja, da família e de Deus, maior o vazio que Shirley sentia. E eu vivia assim, tentando. A qualquer momento, se eu estivesse numa situação boa, se eu tivesse assim, batia aquele sofrimento, aquela dor na alma, aquele vazio, era um desespero tão grande que eu falei, não, agora eu vou me matar. Então eu ficava pensando, aonde eu estiver, com o que eu vou me cortar? O que está mais fácil? O que eu vou pegar? Eu vou estourar um vidro? Já cheguei a dar um soco no espelho de casa e pegar aqueles cacos e me cortar. E aquele sangue pelo banheiro. A decadência e a destruição duraram 14 longos anos. Foi no limite do meu sofrimento que eu já tinha tentado de tudo. Tentado em relacionamento com pessoas, tentado de todas as formas aliviar meu sofrimento. Já não era nem a cura, já tentava só pelo menos um alíviozinho. Então eu já tinha tentado de tudo. Foi aí que eu voltei
para onde eu não deveria ter saído nunca, que foi para os braços do Senhor Jesus. Eu voltei e eu pedi uma chance. Você vai conhecer hoje a história da Shirley Prece, que está aqui com a gente. Ex-obreira, depressiva, foi modelo, tentou o suicídio, passou por várias religiões, entre elas o satanismo, o candomblé, espiritismo, bruxaria, wicca, satanismo moderno e se envolveu também com o mundo gótico, entre outras coisas. Com 37 anos você fez muita coisa para poucos anos de vida, né? Bem-vindo ao programa, obrigado por contar a sua história. Eu espero que a sua história venha ajudar muitas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de vida ainda hoje. E você vai nos ajudar a entender por que uma pessoa se envolve em tudo isso, especialmente depois de ter passado pela fé, pela igreja. Eu entendo que você foi da igreja desde os 3 anos de idade até os 19. Sim. Desde pequena, na EBI, cresci na EBI desde os 3, 4 aninhos, né, uma criancinha, e aprendi toda a fé, a palavra de Deus. Tive o privilégio de aprender desde pequenininha a seguir, né, os caminhos do Senhor Jesus, aprendi tudo, mas infelizmente eu vim me desviar. Então, de obreira, consagrada no altar, eu passei a ser uma pessoa que até cheirei psicotrópicos para tentar aliviar a dor da minha alma. Então nós temos ali você de obreira, vestida de obreira, o seu uniforme, e a gente vê, Bispo Adilson, que o caso da Shirley reforça ainda mais o que nós temos batido tanto ultimamente, que é com respeito à importância da pessoa ter o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo, sem os quais, ainda que seja conhecedora da palavra, na grande maioria das vezes a pessoa não consegue suportar o que a vida neste mundo significa sem a presença do Espírito Santo. E isso acontece porque o conhecimento bíblico não é suficiente para sepultar a natureza humana. Se a pessoa tem acesso à literatura, sobretudo à própria palavra de Deus, a Bíblia, e ainda que ela seja muito bem orientada, se não acontecer, se não houver esse momento de uma experiência pessoal entre a pessoa e o Espírito Santo, então ela continua com a natureza adâmica, né? Um ser humano natural. E cedo ou tarde essa natureza vai acabar se manifestando e nasce a curiosidade, principalmente para quem nasce em berço cristão e a pessoa nunca foi para a vida errada. Então, ela começa a ser atraída pela curiosidade, só o novo nascimento para impedir que a pessoa se entregue aos prazeres desse mundo. Por isso que o conhecimento bíblico é importante, mas não suficiente, né? Eu tenho certeza que há muitos agora nos assistindo que já foram da fé. Você talvez é uma pessoa que foi da igreja também, ou você tem aí um familiar na sua casa, na sua sala, no seu sofá, ouvindo aí, né? Talvez à distância, não querendo nem assistir, porque esse programa traz memórias, né, de quando essa pessoa era da igreja. E eu queria que você chamasse essa pessoa para assistir com você, ou compartilhasse a programação agora com alguém que você conhece, que está nesse perfil, foi uma pessoa que conheceu a fé, é conhecedora da palavra, mas hoje, talvez essa pessoa diz até que não crê mais em Deus, que é ateu, que não acredita, que nunca mais vai voltar para a igreja, que igreja é isso, igreja é aquilo. Ela não somente se tornou descrente, mas ela se tornou uma pessoa cheia de raiva com as coisas da fé. Passe agora esse programa para esta pessoa. Quem sabe a Shirley está aqui para ajudar só uma pessoa, de todos que vão assistir a história dela. Quem sabe ela está aqui hoje para alcançar uma pessoa que está vivendo exatamente como ela vivia. Bom, Shirley, primeira coisa, você saiu da igreja aos 19 anos de idade. Por quê?
O brilho do mundo, o colorido do mundo, as coisas que eu não tinha feito ainda me chamaram muito a atenção de uma maneira muito forte. Então eu comecei a trabalhava, né, e estudava ao mesmo tempo. Aí a desculpa era: não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo para ser obreira, não tenho mais tempo para ir na igreja, mas eu sabia que era uma desculpa. Então, as coisas que eu queria fazer no mundo começaram muito a me chamar a atenção. Namoro, beber, até usar droga, tudo eu tinha curiosidade, tudo me chamava a atenção. Então eu queria fazer, só que eu sabia que estando dentro da igreja como obreira, eu não poderia fazer. E foi aí que eu fui me afastando. Mas teve o fator também que eu tive um abalo na minha família. Eu tive a base da minha família, que era o casamento dos meus pais, foi desestruturado por uma traição. Então, quando aconteceu aquilo, que foi um escândalo na família, eu não tinha estrutura, eu não tive estrutura para aguentar aquilo. E foi aí que eu decidi procurar a liderança da igreja na época e dar essa desculpa: não tenho mais tempo, mas no fundo eu sabia o que estava acontecendo. O fato de você ter passado por essa decepção, né, da traição no casamento dos seus pais, não foi o que te tirou da igreja. Aquilo revelou que você era espiritualmente fraca, não é? Você já tinha uma fraqueza espiritual, tanto que o mundo começou a brilhar para você, começou a ter um atrativo diferente, e então talvez aquilo foi um empurrão, né? Alguma coisa que tá vendo aí, não adiantou nada, agora você vai mesmo buscar lá fora o que você não encontrou dentro, algo desse tipo. Então, porque muitas pessoas passam por tragédias na família, decepções dentro da igreja e não se afastam da fé. É importante frisar isso, porque às vezes a pessoa gosta de culpar o fato de ela não estar mais na fé em alguém ou alguma coisa. Olha, eu me afastei porque na igreja eu passei por muitas injustiças, eu passei por muitas decepções, me fizeram isso, me fizeram aquilo, eu guardo mágoa, me deram um mau exemplo, etc. Tudo bem, mas muitas pessoas que passaram pelo mesmo que você, viram o mesmo que você viu e até pior, não se afastaram. Então, o problema não é o que afasta a pessoa, o que afasta a pessoa é o que está dentro dela. A inclinação para a vaidade, para o mundo, a falta do cultivo da fé. A pessoa não está cultivando a fé, não está vivendo em uma vida de oração, a prática da palavra, a meditação da palavra, ela não está se afastando do pecado. Então é natural que aos poucos a fé dela vá enfraquecendo e chega um momento que um sopro faz ela cair. É por isso que a pessoa, não, na verdade, ela não tem que se preocupar em ter ou não ter problemas. Ela tem que se preocupar em estar bem estruturada. Porque a fé, ela é comparada a um escudo. A Bíblia fala sobre embraçar sempre o escudo da fé com os quais se pode vencer, né? A pessoa vai vencer os dardos inflamados do maligno, que são as situações que acontecem com qualquer ser humano, e o cristão, o fato de ser cristão não significa dizer que ele não vai ter problemas. Só que ele tem que estar embraçando sempre o escudo da fé. Então, o que vai fazer a pessoa permanecer não é ela ter uma vida fácil, mas é ela estar na fé. Eu queria inclusive, fazer uma pausa aqui, um parêntese, para você que é um ex-obreiro, qualquer coisa, pastor, esposa, evangélico. Você foi da fé. Em algum momento você se lembra dos dias, dos anos, dos meses que você viveu na fé. E por alguma razão você se afastou, seja qual for. Hoje você está gemendo, você está angustiado, você pensa na morte, você tem raiva das pessoas, mas no fundo, você sabe que ninguém é culpado do que está acontecendo com você. Que você é responsável pelas escolhas que você fez. Você se afastou, você decidiu guardar mágoa ao invés de perdoar. Você tomou certos rumos que levaram você aonde você está. E esse programa chega até você agora como uma tábua de salvação, uma oportunidade. Deus estende a mão para você agora. Então, se você está assim, angustiado e precisando de um socorro urgente, liga agora aqui para a gente. Liga agora. Você que diz, olha, eu preciso de forças, eu quero voltar
mas eu estou sem forças. Eu estou sem forças. Eu estou aqui num centro, eu estou servindo as entidades, eu sei o que essas entidades são, mas eu não consigo me livrar delas. Eu estou vivendo no pecado, nas drogas, na destruição. Eu sei que está errado, mas eu não tenho forças para sair. Eu quero ajuda. Se você quer ajuda, então ligue agora, 11 3573 3535. Ligue agora. Ou envie um WhatsApp para o 11 3573 3500. Conte um pouquinho do que está acontecendo com você. Nós vamos te ajudar. Bom, Sheila, você foi para o mundo buscar o colorido. O que você começou a buscar? Primeiramente, eu tinha me guardado, né? Eu era uma menina virgem, então eu queria... O primeiro rapaz que aparecesse, porque eu tinha um problema com isso. Então, o primeiro rapaz que aparecesse, eu tinha que perder minha virgindade para falar para as minhas amigas que eu não era mais aquela menina quietinha na escola, a reservada, aquela menina tímida, que ia só para a igreja, que ia só para a escola e para casa. Então, você tinha um problema com a ideia de ser virgem, isso? Tinha um problema. Eu tinha que resolver esse problema. Então, eu fui buscar relacionamentos. Primeiramente, fui buscar relacionamentos. E dos relacionamentos, aí eu fui conhecendo baladas, casas noturnas, todo tipo de bebida. Eu nunca tive contato com bebida. Então, começou com a bebida, o cigarro, e depois partiu para as drogas, né? Então, você se entregou a rapazes para resolver esse problema? Para resolver esse problema. Então, fui buscando relacionamentos, né? Desde do primeiro rapaz que eu me envolvi, logo que eu já tive relação com ele, eu já me apaixonei, né? Mas não era bem assim. Aquilo que era uma ilusão que eu tive na minha cabeça. E foi aí de relacionamento em relacionamento, me entregando para um, me entregando para outro, que eu comecei também com a depressão. A depressão, ela veio no momento da minha vida, 2 anos depois que eu me afastei, cerca de 2 anos depois, veio a depressão. Começou com a síndrome do pânico, as crises de síndrome do pânico. Eu não sabia o que era, eu já tinha ouvido falar de depressão, mas muito raso. Só comecei a ter as crises, eu fui me consultar com um médico e ele já diagnosticou a depressão, a síndrome do pânico e o transtorno borderline. E aí ele já me medicou. Foi aí que começou uma decadência completa da minha vida com os medicamentos. Logo com 2 anos de afastamento da igreja. 2 anos. Você não chegou logo a concluir que você cometeu um erro em se afastar da fé? Não, demorou tanto? Porque você voltou há 2 anos, mais ou menos. 2 anos? 2 anos. Há 2 anos que você voltou para a fé. Então, você ficou afastada 16 anos. E então, demorou 16 anos para você reconhecer isso? Ou você, o tempo todo, já estava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu fui me afastar da fé. Por que eu me afastei da fé? Nunca tive essa consciência. Nunca. Pouco antes de eu voltar, eu comecei a ter essa consciência, mas parece que a minha mente estava cega. Eu estava cega. Eu buscava em tudo resolver o meu problema, menos voltar para a igreja, menos voltar a pensar em Deus, pensar no Senhor Jesus, pensar naquilo que eu tinha aprendido lá atrás. Estava completamente cega. Então você se envolveu com rapazes, com bebidas, drogas também? Também. E aí veio a depressão, diagnosticada com síndrome do pânico? Síndrome do pânico, a depressão já profunda e o transtorno borderline. Então, medicamentos fortes para controlar isso? Comecei com antidepressivo e calmante. Aí depois trocava de medicamento. Trocava muito de medicamento porque vinham os efeitos colaterais e era muito forte em mim, era muito visível, né, os efeitos colaterais. Então o médico ia tentando adaptar. Só que aí eu mudava de médico também e mudava de tipo de terapia. Aí eu busquei em tudo, até hipnose. Terapia holística, terapia comportamental, com psicólogo. Fui para o CAPS também, fui indicada para o CAPS, fazer tratamento no CAPS, onde eu sentia pior ainda, porque lá no CAPS também tem um tratamento de dependente químico, né? E não era o meu caso no momento, mas era tudo junto. Então, acabava piorando a situação. E os remédios antidepressivo, moderador de humor, sedativo. Teve vezes que eu esmaguei os comprimidos para cheirar pela narina, para tentar maximizar o efeito deles. Então, eu ia tentando de tudo. Até que veio a vontade de me cortar. Então, tinha, aonde eu estivesse,
na rua, em casa, na casa de alguém, eu me cortava. E também aí foram várias tentativas de suicídio, tanto com remédio, tomando todos os tipos de remédios que tinha na minha frente, né, os psicotrópicos, e tentando me matar com o meu sangue. Então, eu gostava de ver o meu sangue. Eu sentia gosto de sangue na boca, né? E também o cheiro de cemitério. Sempre sentia no meu quarto, sentia nos lugares cheiro de cemitério. Então, eu ficava assim, buscando, querer ver o meu sangue. Teve dado um momento que o meu quarto, eu fiquei trancada durante 2 anos no meu quarto. Aí eu já não tinha mais higiene pessoal, eu não conseguia tomar banho, fazer Como a minha assim? higiene. Trancada 2 anos? Como assim? 2 Você anos. mesma se trancou no quarto? Sim, eu mesma me tranquei no quarto, eu já não saía, não tinha vida social nenhuma. E ficava só eu e minha mãe cuidava de mim, né? Mas eu ficava ali no meu quarto, porque eu ficava meio que curtindo, assim, embriagada com aquele sofrimento e aquela dor. E aí eu me cortava e eu pegava o meu sangue e desenhava na parede. A primeira coisa que eu desenhei na parede foram 3 cruzes invertidas, porque eu tinha um ódio. Eu tinha um ódio de Deus, porque eu culpava Ele. Eu culpava pela minha dor. Eu pensava naqueles anos que eu passei dentro da igreja, desde pequena e adolescência, e eu culpava Deus. Por quê? Que mal ele te fez? Eu tinha um ódio dentro de mim. Eu não sei explicar. Você não podia... Você conseguia dizer, olha, Deus me fez mal por isso, por aquilo. Por que você tinha esse ódio de Deus, raiva de Deus? É como se Deus ele fosse um opressor. Eu sentia algo em cima de mim como se fosse uma opressão. E eu via Deus me oprimindo. Ele fez eu ser desse jeito, me oprimiu durante a minha infância e minha adolescência, me prendeu, não deixou ser quem eu queria ser. Então, por culpa dele, eu estou nessa situação. Então, eu tinha ódio. Ódio da Igreja Universal, ódio dos bispos, dos pastores, do Bispo Macedo. Eu tinha muito ódio dentro de mim. É curioso o que você está falando, porque esse espírito, que é o espírito de vítima, né, de vitimismo, culpar alguém pela sua situação, é um espírito que está crescendo muito no mundo, né? As pessoas, de forma geral, muitas pessoas tendem a procurar alguém e culpar esse alguém da sua situação. Pode ser Deus, pode ser um grupo de pessoas que ela pode identificar, são essas pessoas aqui, por causa dessas pessoas a minha vida é ruim. Porque essas pessoas existem, o mundo é ruim e por isso as pessoas sofrem, eu sofro e a gente tem que acabar com essas pessoas. Você vê muito ódio hoje no mundo que é promovido por esse espírito, é o próprio espírito de Satanás. Lúcifer foi quem sentiu isso com respeito a Deus. Ele sentia que Deus era algum tipo de tirano que controlava, que não dava liberdade. Então ele se rebelou contra Deus por causa dessa sensação de que ele estava sendo censurado, podado da sua liberdade. Isso vem se intensificando porque hoje em dia existem grupos, né, que levantam essa bandeira em favor de quem sofre, em favor entre aspas, mas querendo justamente convencer as pessoas disso. Você é assim por culpa daquele ali, ou daqueles ali. Você está sofrendo, você é assim porque o seu destino, enfim, de alguma forma, levam as pessoas a se isentarem da própria responsabilidade ou de serem os gestores da própria vida. E isso vem se intensificando, mas é bem antigo, né? Porque a gente vê que isso começou no Jardim do Éden, quando o homem errou, o homem e a mulher erraram, e Deus questionou, então o homem disse, olha, não, foi a mulher que tu me deste. Então ele transferiu a culpa para Eva e também para Deus. A mulher, uma vez questionada, ela falou, não, a serpente que me enganou. Então é muito mais cômodo, muito mais fácil para as pessoas ficarem apontando para alguém e transferindo a razão do seu sofrimento para aquela outra pessoa. No momento que o ser humano deu ouvido ao diabo, à serpente, a Satanás, esse espírito entrou no ser humano, como você falou sobre Adão e Eva, e depois Caim e Abel foi a mesma coisa. Os 2 irmãos foram oferecer ofertas a Deus, Abel fez o melhor, como deveria ter feito, Caim fez de qualquer maneira.
e não foi aceito por Deus. Mas ele ficou com raiva de quem? De Abel. Ele culpou Abel. Deus me rejeitou porque você foi fazer aí, quer dar uma de bonzinho, de melhor, você quis fazer melhor que eu, você pegou mal para mim. Quer dizer, ele culpou Abel quando a culpa era dele, por não ter feito bem. E Deus, então, até corrigiu Caim, dizendo, olha, se você fizer bem da próxima vez, você vai ser aceito também. Quer dizer, Deus mostrou que a responsabilidade era dele, não tinha nada a ver com Abel. Porque esse é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é de responsabilizar o indivíduo. Deus deu a liberdade para cada pessoa escolher a vida que quer. Agora, você é livre para escolher, mas você não é livre para as consequências das suas escolhas. Então, Deus ensinou aquilo para Caim. Mas Caim, mesmo assim, o que ele fez? Foi lá e matou Abel. Que é o que as pessoas querem fazer hoje. E aí é que isso que é o glorioso na fé, né? Porque a fé liberta a pessoa dessa dependência dos outros. Hoje em dia, por exemplo, a religião, ela coloca uma barreira, uma parede e mostra ou tenta convencer a pessoa de que para ela chegar até Deus, ela tem que passar pela religião. Então, a fé liberta, porque, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. Então, a partir do momento que a pessoa descobre quão grande poder há na fé, então ela tira das mãos dos outros a sua própria vida e ela assume as rédeas da própria vida em parceria com Deus, passa a fazer as escolhas certas, passa a tomar as suas decisões, ela depende de si mesma e, sobretudo, de Deus, aí nasce um testemunho. Né? É ferramenta de independência. A fé é ferramenta de independência. Deus dá a fé ao ser humano para que o ser humano seja independente de qualquer pessoa. Então, é importante você aprender isso, porque o que não falta hoje no mundo são movimentos sociais, chamados movimentos sociais, em nome da justiça social, em nome de reparar algum tipo de injustiça que aconteceu no passado, sempre ressaltando um opressor e um oprimido, não é? E colocando as pessoas em confronto, em conflito umas com as outras. Esse espírito de ódio, esse espírito de vitimismo, é um espírito que teve origem no próprio Satanás. Então, quem compra essas ideias, quem se junta a essas ideias, sem querer, está se envolvendo com uma ideia satânica. Porque nasceu ali, na mente do próprio diabo, esse tipo de pensamento. Então, você tinha ódio de Deus, aí escrevia lá com o teu próprio sangue no quarto. Sim. Quando foi que você entrou no mundo gótico, Shirley? Nós temos aí fotos de quando você era gótica. Eu não sei o que veio primeiro, se veio o satanismo, se veio o goticismo. O que veio primeiro, o mundo gótico ou o satanismo? O mundo gótico. Eu tinha uma dor tão grande, um desespero tão grande, e eu queria encontrar pessoas que tivessem também o mesmo desespero que eu, porque minha mãe não me entendia. O médico só me passava remédio. A psicóloga fazia aquela sessão ali e não me aliviava em nada. Então, eu tive necessidade de encontrar pessoas que também passassem o mesmo que eu. Então, eu comecei a frequentar lugares onde essas pessoas se reuniam e começar a conhecer e conversar. E aí, eu comecei a colocar na minha vida também costumes, maneira de se vestir, maquiagem. Eu também buscava muito na minha aparência. Maneiras assim de ter alguma coisa, buscando coisas e pessoas, sabe? Buscando chamar atenção com a minha aparência, no modo de vestir, no modo de até de falar, de conversar. Então, ficava buscando artifícios. Esse mundo gótico é um mundo, então, o que une essas pessoas, você falou que foi procurar pessoas que entendessem a sua dor. Então, costuma ser um mundo onde as pessoas têm muito essa dor da alma, serem compreendidas, se sentirem vazias, tristes, é isso? Sim. E nesse meio eu encontrei várias coisas, né? Como drogas, baladas, bebidas, todo esse tipo de coisa. E eu fui me afundando cada vez mais. Antes de aliviar meu sofrimento, me trouxe mais sofrimento. E eu comecei a me complicar mais ainda, até chegar na bruxaria e no satanismo. Então, o que atrai essas pessoas é alguém me entende. Você se sentia entendida por outras pessoas que passavam pelo mesmo que você. É um consolo, uma muleta ali, que não vai adiantar em nada, mas eu buscava isso, uma muleta, um consolo de alguém, um consolo de pessoas.
E o satanismo faz parte desse tipo de estilo de vida? É bem comum. Nesse meio gótico, o satanismo, os rituais, a adoração, a Bíblia satânica também, os mandamentos da Bíblia satânica é bem comum. Digo que todos, mas é bem comum nesse meio. Aí entra uma questão, Shirley, que eu queria que você me respondesse, que é difícil para mim, é difícil entender como que uma pessoa que cresceu no Evangelho, foi obreira da Igreja Universal, você via os demônios manifestados na igreja. Você, como obreira, via, você tinha consciência do que era aquilo. E como que você, depois desse conhecimento, foi lá se envolver com satanismo, com as entidades, com rituais? Como é que você não pensava, pô, isso aqui é demônio? Apesar de saber, de ter o conhecimento, de já ter visto pessoas manifestadas, inclusive orar por elas, né? Mas a dor na minha alma era grande demais. O meu desespero era imenso. Então, nesse momento, eu fiquei cega. Eu buscava, apesar de saber, mas eu buscava em tudo o que me mandassem fazer, eu estava fazendo. Para tentar lidar com a dor. Para acalentar minha dor. E o que você fez, por exemplo? Que tipo de rituais ou envolvimentos com quais religiões foram e o que você fez? Eu fui para o espiritismo, né? Então eu ia naqueles encontros de mesa branca. E aí tomava passe toda semana, participava dos encontros, mas aquilo é como se fosse alguma coisa leve. Então eu queria ir mais profundo. Aí eu procurei Mãe de Santo, ler as cartas. Inclusive ela chegou a me pedir um trabalho, né, para resolver a minha vida amorosa, mas não era o meu foco. E aí eu comecei a estudar a bruxaria, né, o Wicca. Os rituais, a história, e depois eu parti para o satanismo, que era como se fosse algo mais forte, como se fosse algo que realmente ia resolver meu problema. E aí, o que aconteceu? Qual o resultado disso? O resultado é que eu me afundei mais ainda, porque a depressão foi piorando, as crises elas continuavam, eu tive uma tentativa de suicídio, que eu puxei a veia do meu pulso e eu cortei ela, então foi a vez que mais jorrou sangue. O sangue não parava e eu pensei, naquela hora, eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Tantas vezes eu tentei e agora eu vou morrer. E aí eu pensei em Deus. Naquele momento, no banheiro ali, toda cheia de sangue, eu pensei em Deus. E eu pensei, eu vou procurar ajuda, eu vou para o hospital, vou novamente tomar ponto no meu pulso, mas tem uma chance para mim. Eu pensei em Deus. Naquele momento veio na minha mente. Na hora da morte. Porque eu pensei, agora eu vou morrer. Agora, pela quantidade de sangue que está aqui, agora eu vou morrer. Então, eu pensei, no momento veio na minha mente, assim, tem uma chance, procura, tem uma chance. Chegou a orar, a falar com Deus? Em pensamento, assim, bem em pensamento, assim, porque eu não queria, né? Eu tinha raiva, era uma pessoa que eu tinha raiva, que eu tinha ódio, então eu não queria conversar com ele, não. Mas veio assim, tem uma chance. Vai para o hospital, procura ajuda, toma os pontos, tudo, tem uma chance. E nessa nasceu uma esperança, né? Nesse pensamento nasceu uma esperança. Mas eu não sabia o que fazer ainda. Você foi para o hospital, foi socorrida e não morreu, e depois você continuou com o pensamento de buscar Deus ou passou? Depois eu continuei com o pensamento de buscar Deus. E aí depois a minha mãe me ajudou para sempre, perseverou, lutou por mim, levava roupa na igreja, ela continuou firme na fé, né? E ela falou, vamos na igreja, mas eu tive o convite de uma soldada do resgate, do grupo do resgate, né? E ela teve toda a atenção comigo, ela entrou no meu quarto, eu estava suja, eu senti o meu odor, né, de sujeira, eu tinha muita vergonha daquilo, então ela não olhou para isso, ela não apontou os meus dedos, ela, com toda a paciência, ela falou, vamos para a reunião, nem que a gente chegar no final. E eu tinha muitas dores no corpo, nessa época eu já não estava quase conseguindo andar. Aí ela falou, agarra no meu braço, agarra no braço da sua mãe, vamos para a igreja, nem que a gente chegar no final da reunião. E é assim que eu cheguei. Então, alguém foi lá, acreditou em você, você estava num estado deplorável, humanamente falando, depressiva, tentativa de suicídio, e essa pessoa foi e literalmente te buscou em casa e trouxe você para a igreja.
Me buscou em casa, entrou no meu quarto, onde já ficava tudo escuro, eu já não acendia, eu costumava colocar uma cortina escura na janela para não entrar nenhuma fresta de luz mesmo. Ela chegou naquela situação, me pegou assim pelo braço mesmo, deu apoio para mim e me trouxe. Você chegou a manifestar na igreja quando você Muito. voltou? Manifestou entidades? Bastante, várias vezes. Quer dizer, então, obviamente, não precisava nem falar, porque era claro que as fotos ali mostram. Às vezes acho que você estava andando manifestada, né? Essa aí, então, essa aí, é no seu quarto, essa foto? É no meu quarto. Você andava praticamente manifestada, vivia manifestada. E tem muita gente assim, a gente vê às vezes pessoas assim, na rua, pessoas que andam manifestadas. Porque o mal está com ela 24 horas por dia. E ela não sabe o que fazer. Tem um parente que é assim, tem um marido que é assim, uma filha, um filho. E a única solução para uma pessoa assim é a libertação. É o que a gente vê na Bíblia. Jesus lidou com pessoas que tinham entidades incorporadas nelas. Isso foi somente quando ele expulsou o demônio da vida da pessoa que a pessoa voltou ao normal. Então, enquanto a pessoa não é liberta, não adianta ficar tomando remédio e tal, fazendo tratamento. Tudo bem, que faça, né? Se não vai buscar ajuda espiritual, pelo menos que busque a médica. Mas não vai resolver o problema que é espiritual. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, o semblante dela transmite isso, né? Há uma expressão, uma frase que as pessoas costumam dizer que os olhos são a janela da alma. Se colocar de novo essa última fotografia da Shirley, que ela estava no quarto, está aí. A gente vê que a alma aí estava na escuridão, né? Porque os olhos transmitem trevas. E quando a pessoa é assim por dentro, quando, além de não ter o Espírito Santo, a ausência de Deus e ainda a presença de um mal. Então, não adianta passar maquiagem, não adianta a pessoa tentar esticar a pele, não tem jeito. Ela vai transmitir, ou ela vai refletir o que está dentro dela. E mudar o exterior, ou tentar mudar o exterior, não vai resolver o problema. Na verdade, quando muda por dentro, por isso que a gente fala sobre a importância da pessoa receber o Espírito Santo, porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então, naturalmente, ela se torna uma pessoa bonita, ela se torna uma pessoa iluminada, ela transmite luz porque o exterior reflete o que está dentro, né? E falando em beleza, você teve até um período que você buscou, houve um período que você usou da sua aparência, buscando a profissão de modelo, para tentar o sucesso, mas isso também não acalentou a sua dor? Não. Eu busquei, fui convidada, né, para fazer um book e tal, e começou a aparecer alguns trabalhos para mim. Então, eu tinha aquilo como se fosse uma coisa para amenizar meu sofrimento. Mas eu ia nos trabalhos e eu estava completamente dopada. Então, eu viajei, né, assim, de Brasil, né, para fazer alguns trabalhos, desfile, foto, evento, mas eu estava dopada. Aquilo chegava a mexer comigo, né, a brilhar nos meus olhos. Mas não tirava a dor. Não tirava a dor de dentro de mim. Não parava os meus pensamentos, que eram bem acelerados. Então, muito pouco adiantou. Só foi um passatempo. Só foi atrasando a minha vida aquilo. Por trás da maquiagem, do figurino, das roupas, das luzes, estava tudo escuro. Estava tudo escuro. Eu estava perdida. Quando começava uma crise, era como se eu começasse a cair num buraco, onde não tinha fundo. Então, eu começava a cair por dentro de mim, né? Eu começava a cair e eu pensava, de novo, eu não vou aguentar. Então, tinha crises que eu quebrava tudo dentro de casa. Eu quebrava, eu queria atacar a minha mãe, eu pegava faca, pegava tesoura, o que tivesse na frente. Quebrava o espelho com a minha mão para tentar pegar aqueles cacos. Minha mãe tentava muito me segurar, né? Ela tentava me segurar com todas as forças dela, mas não era suficiente. Todas as vezes eu assustava ela e assustava os vizinhos. Inclusive, um vizinho me procurou esses dias, ele falou, você não era louca que morava nessa casa? Porque, assim, era gritaria, o meu choro era um urro, era muito alto nas crises de síndrome do pânico, misturado com depressão. Eu tinha medo de morrer, mas eu tinha vontade de me matar, isso que eu não entendia.
Aí eu perguntava, uma psicóloga perguntava, eu não me entendia. Eu queria uma resposta para aquilo, eu não achava. Tinha medo de morrer, mas vontade de se matar. Sim, tudo ao mesmo tempo. Você chegou na igreja, manifestou com os espíritos. E aí, o que aconteceu? Como foi a sua libertação? Foi rápida? Demorou? O que você fez para você se libertar de verdade? Eu tentei voltar algumas vezes, né, para a igreja, mas eu não conseguia, sim, permanecer. Eu vim um pouco e aí continuava a vida que eu estava levando, então já me afastava. Mas dessa vez foi diferente. Então, quando eu cheguei na igreja, eu vi o altar. Estava preparada uma fogueira santa ali, naquele final de ano, que foi no final de 2018. E eu vi o altar e eu senti o cheirinho da igreja. E aí veio a memória, tudo aquilo que eu tinha vivido. E aí eu vi que eu não tinha mais jeito. Eu entendi tudo que eu tinha feito. Eu entendi. Ali eu entendi. Ali parece que caiu, assim, o que estava tampando a minha visão espiritual, né? Então eu entendi tudo que eu tinha feito, que eu tinha me afastado. E que o único jeito para o meu problema, para tirar aquela dor, para resolver, era o Senhor Jesus. Era Ele como se fosse o remédio que eu tanto busquei. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Aí eu comecei. Mas eu buscava, assim, de um jeito que era um desespero. Era um desespero para mim, eu buscava desesperado. Falei, meu Deus, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou permanecer de novo. Eu vou sair de novo. E aí eu não sei o que vai ser da minha vida. Aí eu vou conseguir me matar. Aí eu vou dar esse desgosto para minha mãe, que eu vi o sofrimento da minha mãe. Eu vi o sofrimento dela. Ela queria me ajudar de todo jeito, mas ela não conseguia. Ela não conseguia, por mais que ela quisesse, ela não conseguia. Tanto tempo, 14 anos, né, tentando. Então eu comecei a buscar desesperada. Eu buscava. E fazendo a libertação ao mesmo tempo. Fazendo a libertação. Dessa última vez, eu manifestei 3 vezes. E eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de ir para a igreja. Todo mundo me conhece aqui. Todo mundo me viu pequena. Muita gente, né, me conheceu, assim, conheceu minha família aqui. Então eu tinha muita vergonha. Mas eu falei, não quero nem saber. Eu não quero nem saber, porque ninguém vai me dar a solução. Ninguém pode me ajudar. Quem pode me ajudar é o Senhor Jesus. E se Ele me aceita, pronto, para mim tá bom. Então eu enfrentei toda a vergonha. Eu vinha dopada para a reunião. Eu vinha, assim, muito ruim, assim, de remédio, né? Então, eu falei, eu vou nem que for de pijama, mas eu vou. Aí eu manifestei 3 vezes. Na terceira vez, eu não vou manifestar mais. Porque isso, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, essas obras vão acabar. Porque eu entrego tudo. Eu vou obedecer, me custe o que custar. O que falar para fazer, eu vou fazer. E a força que eu pensava muito tempo da minha vida, nesses 14 anos, eu pensava que eu não tinha força. Eu falava, não, eu não tenho força, eu sou uma pessoa fraca. Só que aí eu encontrei uma força na obediência. Eu encontrei uma força que eu não tinha. Aí eu pensei, eu posso. E veio aquela palavra assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando eu tive consciência de tudo que eu fiz, eu encontrei uma saída. Que o Senhor Jesus, Ele abriu os braços para mim, Ele me mostrou que Ele podia pagar todos os meus pecados. Que é tudo que Ele precisa, né? Para a pessoa receber de Deus esse abraço, esse perdão, é só um reconhecimento, é só se humilhar, é só ter a humildade de dizer assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. Sabe, talvez o seu maior problema não é o problema que você acha que tem. O seu maior problema é o seu orgulho. É o orgulho que faz a pessoa sentir vergonha de vir para a igreja, de voltar, de buscar ajuda, de mostrar que está mal. Não é? Porque ela pensa assim, as pessoas ficam me olhando e tal. É o orgulho que faz isso. Então, mas quem está perdendo é você. Para Deus ajudar as pessoas, Ele precisa que as pessoas sejam humildes. Deus resiste o orgulhoso. Ele resiste o orgulhoso, mas é gracioso com o humilde. Então, se você se humilhar para Deus, não importa o que você fez, Ele vai perdoar você e vai te dar essa certeza do perdão, que vai tirar uma tonelada de dentro de você, que eu creio que foi isso que você percebeu. Quando você se viu perdoada por Deus, saiu um peso, você sentiu uma paz, sentiu uma alegria, foi isso? Como se tivesse um novo horizonte. Então, o mundo que eu não via cor,
Eu enxergava a cor, mas eu não via brilho. Eu olhava para as árvores, para o céu, odiava o sol. Parece que tudo voltou a fazer sentido. E aí que eu encontrei o sentido, porque eu estava buscando um sentido para a vida. Eu não sabia porque eu tinha nascido. Aí eu consegui entender o sentido da vida. Consegui assim, entender por que eu estava aqui. Por que eu estou aqui. Eu consegui entender. E o Espírito Santo? Quando que você recebeu o Espírito Santo? Então, depois que eu entendi tudo que eu tinha feito de errado, que eu recebi o perdão de Deus, aí o Espírito Santo veio. Ele veio, ele me perdoou, ele me deu uma nova chance e eu primeiro entreguei tudo, né? Eu entreguei quem eu tinha sido, os anos que eu passei de obreiro, os anos que eu passei na igreja, eu entreguei o meu orgulho, eu entreguei a vida, os pecados que eu estava cometendo, eu entreguei tudo para ele. E ele veio, ele trouxe a paz que eu busquei desesperada. É como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça que encaixasse e tudo fizesse sentido. Assim, tudo fez sentido na minha vida. O Espírito Santo, ele trouxe tudo, a cura da depressão. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu parei de tomar remédio. Eu parei com os medicamentos. E aquilo foi como se fosse um desafio muito grande para mim. Como se fosse... Eu entreguei, assim, os remédios, né? Eu falei, eu vou confiar no Senhor. E isso ninguém me falou. Não foi pastor, não foi obreiro, ninguém, nem mãe, ninguém me falou. Eu falei assim, se eu tenho o Espírito Santo, então ele vai ser a minha alegria. Ele vai ser a minha paz, ele vai ser a minha alegria, eu vou andar com ele. Então, Senhor Jesus, eu vou parar os medicamentos. E naquela mesma noite eu dormi como, nem lembro como que eu dormi tão bem, assim, no passado, né? Como que eu dormi tão bem. Eu dormi e até hoje. Acabou. Quer dizer, houve uma limpeza espiritual, uma mudança completa do interior, acabou a depressão, síndrome de borderline, pânico, aquela vontade de ficar no escuro, de não sair do quarto, de se cortar, de morrer e medo da morte ao mesmo tempo. Tudo isso saiu. Por quê? Saiu o mal que estava dentro dela, mas não apenas saiu o mal. Entrou o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus entra numa pessoa, não tem mais espaço para nenhum outro espírito, entidade, guia, maus olhos, macumba. Você que é uma pessoa que teme o que os outros estão fazendo contra você, alguém tem inveja de você, etc. É porque você está vazio do Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, você não vai ter mais medo de ninguém, nem de nada, porque você vai estar totalmente ocupado, tomado pela presença de Deus, né? E às vezes a gente se depara com pessoas que perguntam assim, quanto tempo que é preciso para me libertar, quanto tempo que eu tenho que frequentar a igreja ou fazer corrente? E a pergunta é, né, quanto tempo você precisa para se entregar? Porque a Shirley falou que por 3 vezes manifestou com demônios, incorporou em reuniões de libertação. Mas na 3ª vez você refletiu naquilo que está escrito, que é fundamental, a palavra, né? Você citou aquele versículo que diz que o Senhor Jesus se manifestou a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Isso te gerou uma força, uma fé, uma revolta, e você disse, não vou mais ficar nessa situação. Quer dizer, o que define ou o que determina o tempo que a pessoa vai precisar para se libertar é a determinação dela de se entregar. Quando há uma revolta, por pior que seja o passado da pessoa e por piores que sejam os demônios que atuam na vida da pessoa, a partir do momento que há uma entrega, uma decisão, e isso parte de uma fé inteligente, como foi no seu caso, porque foi com base naquilo que estava escrito, então o mal vai embora. E a Shirley falou uma coisa muito interessante. Quando ela voltou para a igreja, ela olhou para o altar e o altar lhe fez lembrar do que ela tinha vivido antes e ter a consciência de que ali estava a solução para ela. E eu falo com você que está se identificando com a história da Shirley, para você parar e pensar agora. Nós estamos aí há poucos dias de um novo ano. Este ano está acabando e o novo ano está se aproximando. Essa época é costume as pessoas pensarem numa nova vida, ano novo, vida nova, toda aquela história. Só que você sabe que calendário, né, mudança de calendário não muda a vida de ninguém. Por que você não aproveita
e toma uma decisão na sua vida agora. Engole o orgulho, engole o passado, a vergonha, o que as pessoas pensam e falam de você, tudo que você já fez. Engole tudo isso e vem buscar o Espírito de Deus. Por que você não faz isso? Não é buscar cura da sua doença, da depressão somente, não. Não é buscar o emprego, o amor perdido de volta. Não é isso, não é dinheiro. É buscar aquilo que você nunca teve, a riqueza, o tesouro que você nunca teve, porque você já teve homens, perdeu. Você já teve mulheres, perdeu. Você já teve dinheiro, perdeu. Você já teve muita coisa e perdeu. Nada daquilo que você achava que iria te trazer felicidade te trouxe. Nada. E o que nós estamos falando para você é a única coisa que de fato vai trazer a felicidade para você, que é o Espírito de Deus habitando em você. Mas você tem que querer isso. Você tem que dizer, eu quero isso. Eu quero isso que a Shirley encontrou. Porque eu já fiz o que ela fez. Você já fez como ela. Você foi para o mundo, você correu atrás do colorido desse mundo, porque você acreditou nas suas amizades, você acreditou que aquilo que o mundo te oferecia ia te fazer feliz. E o que aconteceu com você? Olha o estado que você está. Olha aí, seja sincero. Seja sincero. Então, se você for humilde para reconhecer, eu quero ajuda, eu quero voltar, eu quero forças para voltar. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração aqui agora. Nós vamos fazer uma oração. Eu vou orar por você e o Espírito de Deus vai te dar forças e você vai voltar. Você vai voltar ainda esta semana, você vai colocar os pés ali na Igreja Universal, mais próxima. Ali você vai ser ouvido, atendido, alguém vai orar por você, vai tirar esse peso que está na sua vida e vai te orientar o que você precisa fazer. E como a Shirley falou, eu descobri a força que eu não tinha quando eu descobri a obediência, quando eu aprendi a obediência. Você vai obedecer o que vai ser falado para você e a força vai entrar em você. E aí sim você vai ter um 2021 diferente. Você quer ajuda? Então vamos fazer a oração agora. Feche os olhos aí onde você está e nós vamos falar com Deus em seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza que há muitas Shirleys do outro lado do vídeo, nos ouvindo, nos assistindo, homem, mulher, jovem, idoso, alguém, meu Pai, que está afastado, está distante, está disperso, é uma pessoa dispersa, é um filho disperso que se perdeu. Mas o Senhor achou essa pessoa agora, através desta programação. Ela estava perdida, mas esta programação a achou. Então, meu Pai, isso não é um acaso. Foi o Senhor que colocou esse programa diante dela agora. Porque o Senhor tem visto a dor, o Senhor tem visto a situação que ela tem vivido. E o Senhor está estendendo a mão para ajudá-la agora. Tira, meu Pai, essa dor, essa angústia. Dá um sinal para esta pessoa que o Senhor está olhando para ela. Dá um sinal. E o sinal que eu te peço, meu Pai, é que ela deixe de sentir essa dor na alma. Que ela deixe de sentir essa depressão, essa tristeza profunda, essa vontade de morrer, essa insônia que não acaba nunca. Que ela deixe de sentir como se ela estivesse num túnel, meu Pai. E não tem fim, não tem fim. É um poço que não tem chão. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, onde ela estiver agora, alcança-a com a Tua luz, com a Tua força e faz nascer dentro dela uma determinação, uma decisão de Te buscar, de voltar para Ti. E que esta decisão que ela tomar já seja a primeira força
que ela vai receber de Ti para sair desse buraco, dessa escuridão. Não importa, meu Pai, se essa pessoa está dentro de um terreiro nos assistindo, se ela está num presídio, se ela está aí com o corpo todo tatuado, cortado, se ela está com uma roupa que expressa a dor da sua alma, com o cabelo de várias cores, porque ela não tem felicidade nem com a própria aparência. Ela fica mudando o tempo todo a sua aparência, o seu corpo, porque ela não é feliz com ela mesma. Não importa, meu Pai, o que ela fez, se ela já se prostituiu, bebeu, ela vendeu o corpo ou deu o corpo, nem vendeu, deu o corpo para todo tipo de promiscuidade. Meu Pai, eu sei que o Senhor perdoa agora. Eu sei que o Senhor estende a tua mão e salva essa criatura. E que através desta oração, meu Pai, ela seja alcançada e venha te buscar, te conhecer, te receber, ser cheia do Espírito Santo, como o Senhor fez com a Shirley. É o que eu te peço e te agradeço. Eu tenho certeza que o Senhor já ouviu a nossa oração e nos atendeu. E você que crê, diga assim seja. Amém. E graças a Deus. Depois da oração vem a ação. Agora você vai anotar aí, você vai decidir, você vai tomar uma decisão. Anote aí. Mesmo que você diga assim, não vou esquecer não. Anote. Escreva num papel, escreva no teu celular, bota em um lembrete o dia e a hora que você vai buscar a Deus esta semana. Eu convido você para estar com a gente. Você pode vir nesta quarta-feira, você pode estar aqui no Templo de Salomão, na Igreja Universal mais próxima, quarta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite. Você pode vir nesta sexta-feira, na Corrente da Libertação. O Bispo Adilson vai estar, eu vou estar aqui também. Você pode vir nesse domingo, dia 20 de dezembro, que vai ser o domingo dos filhos dispersos, que vão voltar para a casa do Pai. Não importa o dia que você vai voltar, importa que você decida, volte. E o Espírito de Deus vai fazer o resto com você. O que Ele começou aqui nesta programação com você, Ele vai terminar lá na igreja. E o que é importante a pessoa entender é que o tempo, ficar dando tempo ao tempo, o tempo nesse momento é aliado do mal, é aliado do seu problema. Se você ficar deixando para depois, isso só vai se tornar mais crônico. Então, dê um passo na direção de Deus o quanto antes e entenda que não é por obra do acaso que você está acompanhando o programa. Deus está lhe buscando. Shirley, você quer falar alguma coisa para essa pessoa que nos assiste, que talvez está como a Shirley de antigamente? Quero falar sim. Por favor. Eu quero falar com você que já tentou se matar de tudo quanto é jeito, e aí você pensa, nem o diabo me quer. Eu não presto nem para conseguir me matar. Então, você pega essa força que você teve para tentar se matar, para tentar tomar remédios, para tentar de tudo quanto é forma acabar com a sua vida, acabar com o seu sofrimento, e vem. Porque se teve jeito para mim, que eu não acreditava em mim mesmo, tem jeito para você. Quem sabe amanhã ou depois é você que está sentado aqui, dando seu testemunho e livre. É isso que eu quero dizer. É isso aí. Olha só a diferença da foto. Olha a diferença do antes e depois aí da Shirley. É isso aí. E se você, complementando o que a Shirley falou, se você diz, eu não quero mais viver, eu não quero mais essa vida, eu quero morrer, então pega essa vida que você não quer e dá para Deus, ué. Ué, você não quer mais essa vida? Pega e dá para Deus. Ó, eu não quero mais, vou dar essa vida para o Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa com ela, então faça, porque eu não quero mais. Faz isso, você vai se matar mesmo, está pensando em se matar? É questão de inteligência. Bom, muito obrigado, Shirley. Deus abençoe. Com certeza, eu creio que houve salvação aqui hoje. Deus abençoe você. Se você quiser alguma informação, quiser falar com alguém, mesmo depois do programa sair do ar, ligue agora para o 11 3573 3535 ou envie um zap para o 11 3573 3500. Deus te abençoe e até a próxima.
que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho vida. Eu prefiro dormir no chão cheia do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, para aqueles que não aceitam terminar este ano sem o Espírito Santo.